Projeto HTEC, Plano de Capacitação e Fortalecimento de Cadeia Produtiva em Energias Renováveis no Ceará. Produto educacional. Título do produto: Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos. Nome do autor: Francisco Ítalo Aquino Silva. Orientador: Hernande Eugênio Campelo Moraes. Tema: Energia fotovoltaica. Objetivos: mostrar algumas falhas que podem ocorrer no sistema fotovoltaico, resolução de falhas através de manutenção corretiva e preventiva, apresentação de equipamentos para diagnóstico de falhas. Conteúdo programático: primeiro, mostrar as principais falhas no sistema. Então, o primeiro ponto que vai ser abordado na aula vai ser isso: mostrar as principais falhas que podem ocorrer. Se é um problema de superaquecimento, se é uma subtensão, se for um problema de curto-circuito, se é um problema de baixa corrente. Então, primeiro é mostrar sobre as principais falhas, quais são os principais problemas que ocorrem no sistema fotovoltaico. Segundo ponto, explicar o conceito de manutenção corretiva e preventiva e qual será usado para a determinação, por exemplo, manutenção do inversor ou limpeza dos módulos. Então, como eu falei no ponto 2, vai falar sobre isso, né? Conceito de manutenção corretiva. E o que é a manutenção corretiva? Manutenção corretiva é a manutenção que é feita para sanar o problema. Vamos se dizer que uma placa queimou, uma placa solar queimou no sistema, teve um curto-circuito. Então a corretiva é o que? Fazer a troca dessa placa. Ou se for o inversor que deu algum problema, então a corretiva é fazer a troca. E a preventiva é a manutenção que é feita para evitar esse gasto, né, na troca do equipamento. Porque no caso de queimar uma placa, por exemplo, vai ter que ser comprado, né, a placa, o gasto para comprar. E outra é que vai ter que comprar a placa na mesma voltagem e no mesmo modelo, que muitas vezes não se acha. Aí tem que fazer um rearranjo técnico do sistema, né, das placas, para enquadrar essa placa no sistema. Terceiro, como identificar as falhas, os equipamentos que são usados para fazer a análise, né? Que pode ser o que? A câmera de termografia, o multímetro, né? Outros equipamentos que também são usados, por exemplo, um software no celular ou no computador. Também a lista, né, de inspeção, de controle de manutenção e de qualidade de rede. Então, tudo isso, essas análises, né, ela entra como manutenção preventiva. Ela vai analisar para que a rede continue trabalhando de maneira correta. E o quarto ponto é: aconteceu um problema, o que é que a gente pode fazer para resolver, né? Que o quarto ponto é como resolver as falhas do sistema. Metodologia e recursos e avaliação. É um debate sobre o que foi aprendido na aula e questionário para a fixação do conhecimento. Então, no final da aula, no final que for abordado o tema, que é manutenção de sistemas fotovoltaicos, aí vai ser um debate junto com os alunos, perguntar o que eles entenderam, o que eles não entenderam, se eles têm alguma dúvida. E além disso, vai ser um questionário, né, uma provinha, para saber até quanto eles entenderam. E os recursos que serão necessários para fazer essa apresentação é o computador, apresentação em projetor de multimídia, vídeo explicando como vai ser feita a manutenção de inversor on-grid e a atividade para relembrar o conhecimento. E no plano de aula, eu vou explicar um pouco sobre a introdução, o desenvolvimento didático, a conclusão e as referências, que é a atividade 3. Na introdução, a aula de manutenção do sistema fotovoltaico está sendo abordada, né, que vai ser abordada nesse vídeo, tem por objetivo ensinar de modo prático como fazer diagnóstico de falhas em um sistema fotovoltaico com grid, quais ferramentas serão usadas e como resolver os potenciais defeitos. Assim como eu falei, né, na atividade 2,
que era do... Expliquei dei um início falando sobre atividade 2. Agora eu vou explicar realmente como é que essa aula vai ser abordada. Como eu falei na introdução, vai ser ensinado de modo prático, né? O aluno ele vai receber uma lista de inspeção para saber fazer esse diagnóstico de falhas. Ele vai entender, né, ver passo a passo como é que faz esse diagnóstico de falhas, e também vai ver vídeos que vão ensinar de modo prático como é que é feito a troca de uma placa em caso ela queime, uma placa solar. Também vai ter vídeos também que vão mostrar sobre manutenção de inversor on-grid. E do ponto 2 é desenvolvimento didático e pedagógico. Nesse desenvolvimento vai ser explicado, né, todos os pontos que já foram abordados, os 4 pontos. E vai também apresentar vídeos que vão falar sobre o que? Primeiro vídeo, segundo vídeo, eles vão explicar sobre a importância de fazer manutenção preventiva para manter o sistema sempre funcionando normalmente, né? Vai ter 2 vídeos que estão nas referências que vão explicar sobre isso. E depois vai ser abordado as ferramentas de análise. E em conclusão, vai ter um terceiro vídeo que vai mostrar sobre essa manutenção do inversor. Como é que é feita essa manutenção do inversor? Por que é feita essa manutenção? Porque hoje em dia, muitas pessoas elas estão tendo a consciência sobre a questão do descarte do lixo eletrônico, que é o descarte muitas vezes errado, porque é um lixo tóxico. Como, por exemplo, pode ser as placas ou o inversor, são lixos tóxicos. Então, as empresas que querem cumprir a ISO, né, querem cumprir as ISO 9001, a ISO 14001, que é a questão da qualidade, da proteção do meio ambiente, elas, o que muitas estão fazendo? Elas estão evitando fazer esse descarte, né? Em vez de gastar para descartar esse material, que ele já está entrando no prazo de validade, porque as placas e os inversores geralmente eles têm um prazo de validade de trabalho de 20 anos, mas as que futuramente essas placas e esses inversores não vão estar funcionando mais. Aí o que é que eles estão fazendo? Em vez de descartar, eles estão fazendo manutenção no inversor. E como é que é feita essa manutenção? Ele vai lá, um profissional faz o diagnóstico, vai lá com o multímetro, mede os capacitores, mede as entradas, vê se tem algum componente queimado. E em relação à placa, eles pegam essa placa e pode triturar ou pode, né, fazer uma reciclagem, né? Que é o material de vidro, né? O material vidroso, eles estão fazendo reciclagem das placas. E o intuito principal é isso, que tanto para economizar esse dinheiro que seria usado em descarte, por exemplo, no caso do inversor, o inversor que recebe essa manutenção, ele, em vez de ser descartado, ele vai ser reutilizado. Claro que é um preço mais barato, né? Ele vai ser vendido um preço mais barato do que um inversor novo e com garantia menor, mas ele não vai ser mais descartado, ele vai ser reutilizado e vendido posteriormente. E as referências bibliográficas são um livro do Tiago Miranda de Souza, que é o TCC, e também uma cartilha de manutenção de operação, que é da Energias Roraima. E além disso, são as normas ABNT 16690 de sistemas fotovoltaicos, ABNT NBR 16274, sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição. Então, essas são as referências que eu pude pegar essa pesquisa, né? Essa pesquisa é pautada nessas referências, né? Nas ABNRs, né? Nas NBRs que falam sobre esse tema, como também esses estudos que eu fiz nesses 2 livros.